Irmãos, abra a Bíblia de vocês. Nós vamos começar. Josué, capítulo 1. Perdão. Posso deixar o menino aqui nessa aula? Só porque só tem duas pessoas. Se eu dar aula para eles lá, depois tem que dar de novo. Hoje você vai tratar assunto muito pesado? Não, nós vamos começar, né? Pode sentar aí. Bom que o senhor também já não perde a aula, né? Josué, capítulo 1. Todo abre Oséias 4:6. Josué 1:8, Oséias 4:6. Para nós começarmos a entrar em nossos estudos. Quem achou Josué? Pode ler 1 no versículo 8. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém. Prestou atenção, irmãos, no que está escrito? Olha só, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, certo? Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é um mandamento, tá? Então, Moisés acabou de morrer, Josué está acabando de iniciar o seu ministério frente ao povo de Israel, né? E Deus agora, tete a tete com Josué, tem uma primeira conversa com Josué. Olha, não cesses de falar deste livro. Qual que é? Isso é um mandamento. Não cesse, não pare de fazer o que primeiro? De falar. Isso é para nós, né? Então, nós, servos de Deus, cristãos, devemos o que? Falar deste livro. E antes, medita nele, de dia e de noite. Meditar é mais do que apenas ler. É parar para estudar. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Certo? Então, como que nós vamos ministrar a palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus, né? Então, aqui, Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Achou? Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que bravo é essa palavra, hein? Primeiro Deus manda Josué que ele medite, fale do livro da lei. Por quê? Porque Josué, a partir daquele momento, é um sacerdote. Ele é o líder que conduz o povo de Israel a partir dali. É Josué quem leva o povo a conquistar a terra prometida, né?
E olha só, Josué já vinha há mais de 40 anos andando com Moisés no deserto. Olha o estudo que Josué teve junto a Moisés, né? Ele teve um tete-a-tete ali com Moisés, e Moisés era um cara sobrenatural. Então tudo que Moisés fazia, Josué estava do lado. Quando Jesus tocou na rocha e saiu água, ele estava do lado. Quando Moisés tocou no Mar Vermelho e o mar se abriu, ele estava do lado. E agora, Josué vai fazer coisas similares, porque a primeira coisa que Josué faz na hora que vai atravessar, a hora que vai conquistar a terra prometida, ele faz o quê? Abrir o Rio Jordão, né? Então olha para você ver que as coisas começam. Então depois as muralhas de Jericó vai cair, mas não é disso que Deus está falando aqui que é mais importante para Josué. Irmãos, os milagres são importantes. Eu te falo uma coisa. Eu sou um milagre vivo, né? Eu até comento com a minha esposa, né? Que eu tenho um parafuso aqui no fêmur aqui que ele é desse tamanho. Eu tenho vários de cá, mas tem um aqui que é literalmente um espinho na carne, né? Para ficar ali me lembrando todo dia, olha, eu fiz um milagre na sua vida, né? Então ele me machuca, eu vou dormir, ele me machuca pra caramba, então fica me lembrando. Mas esse milagre hoje é história. Foi há 12 anos atrás, já faz muito tempo. Então, para eu te contar que eu sou um milagre vivo, você tem que acreditar em mim. Se eu não te mostrar as cicatrizes que eu tenho de todo lado do corpo, você não vai acreditar em nada. Entendeu? O que eu estou querendo te dizer? Que os milagres que Josué passou junto a Moisés é história, é testemunho. Hoje a gente pode ler o Antigo Testamento, como muitos fazem, e falar assim, cara, isso aqui é história para carochinha, isso é bobeira. Esses crentes é tudo louco, achar que o cara tocou no Mar Vermelho, ele se abriu, e o povo, isso é coisa para louco, entendeu? Isso tem a ver com um negócio chamado fé, né? Então, estudar a palavra é importante no sentido de quê? Porque nela a gente tem mais que apenas testemunhos daquilo que Deus tem para nós, certo? Então, a palavra de Deus é mais que apenas testemunho de que Moisés abriu o Mar Vermelho, que Jesus curava o cego, é mais que isso. A palavra de Deus, ela nos traz conhecimento, ela nos traz crescimento, ela nos traz mudança de vida. E aí Oséias vai começar falando assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, porque o povo não estuda aqui, o povo está preso em Babilônia. Aqui o povo está cativo. E esse povo aqui agora está sendo influenciado pela cultura de Babilônia. Ou seja, eles estão se esquecendo dos preceitos de Deus. E aí Deus fala, esse povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque lá atrás eu já tinha dito que esse povo seria escravizado. Agora, quando eles estão no meio da escravidão, eles não conseguem ver o contexto que está acontecendo. Então, irmãos, o que eu quero te dizer com isso? Tudo que nós estamos passando hoje, já foi profetizado. Certo? Se a gente vê a palavra de Deus, se não me engano, Ezequiel 12, 6, alguma coisa, vai falar assim, nos últimos dias, o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará, e as pessoas correrão de um lado para o outro. Isso foi escrito há mais de 4, 3 mil anos. E hoje a ciência se multiplicou. Até 1950, o povo andava de carroça. Mas em 50 anos, olha como nós chegamos. 70 anos. A ciência se multiplicou. E daqui para frente vai cada vez se multiplicar mais. É o cumprimento de uma profecia. E várias outras se concretizaram em Jesus. Então aquilo que aconteceu lá em Isaías, que Isaías profetizou, Isaías 53, aconteceu em Jesus. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia, ela é eficaz. O maior problema é acontecer o que aconteceu aqui com o povo em Babilônia. O que aconteceu? O povo está dentro de um cumprimento de uma profecia e eles não estão enxergando, eles não estão vendo isso. Então, por falta de conhecimento, o povo perece. E por que eu falei tudo isso para vocês aqui, irmãos? O que é a teologia? Tá? Então, a gente vai orar antes da gente
iniciar mesmo o nosso estudo, tá? Eu quis trazer esses dois textos para vocês, e aí a gente vai começar a entender o que é teologia, e nós vamos iniciar hoje. Já entregou? Todo mundo está com as apostilas? Não? Vai lá no carro, pega, volta, só você. E a Zélia, né? E o Zul. Três, né? Quatro. Então vamos colocar de pé, né? Aqui nós vamos entender que nós estamos aqui para estudar de maneira técnica, muito, vamos falar assim, mais profissional mesmo a Bíblia, mas não deixa de ser um culto, tá? Então vocês vão ver que toda aula a gente vai começar com oração, né? Por quê? Porque nós estamos aqui para honrar a Deus, tá bom? Irmão Marlon, por favor. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, nos últimos instantes, amanhã, Pai, com graça e sabedoria, Pai. Dele seja passagem para trabalhar em nosso coração e nossa mente possa estar aberta para receber, Pai. Assim também, Pai, nós possamos colocar em prática, Pai. E assim de tudo, Pai, estar adorando e louvando o seu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, na tua oração, Pai, para te agradecer. A te entrega de cada um de presente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar, tá? Então a gente falou, né, da importância de estudar a lei. Pode. A importância de se conhecer a Bíblia, tá? A palavra de Deus. Então, eu quero começar que vocês coloquem na cabeça, e eu acho válido, porque existe tanta conversa para falar contra a teologia, né? Que a gente tem que defender a teologia, tá? Como assim, Robson? Qual que é a maneira mais fácil de você doutrinar o povo? Qual que é a maneira mais fácil de você escravizar o povo? Qual que é a maneira mais fácil de você arrebanhar o povo do seu lado? É lhes limitando o conhecimento, tá? E durante a história, isso aconteceu muitas vezes, tá? Na Idade Média, a Igreja Católica proibiu o povo de ter acesso à Bíblia. A liturgia nos cultos, naquela época, dentro da Igreja Católica, era feito em latim. E o povo falava, sei lá, italiano, francês. Ou seja, tinha todo um ritual, tinha todo um aparato psicológico ali, para que as pessoas ficassem presas naquilo e não entendessem a fundo o que estava acontecendo. Tá? Então, limitando o conhecimento. Até que surgiu alguns caras. John Hus, Martim Lutero, né? Calvino e tantos outros que bateram de frente com isso. Só pega lá. A igreja está fazendo o que quer. O próprio Lutero era um padre, ele estava dentro da igreja, então ele estudava, né, a Bíblia. E aí ele lendo aquilo ali, mas por que eu não posso ensinar isso para o povo? Por que eu não posso mostrar para eles? Aí ele via que tudo aquilo que acontecia na igreja não estava de acordo com a Bíblia. Então, o que é o protestantismo? Né? A gente se fala protestante, a gente se fala evangélico, mas na realidade nós somos protestantes, apesar de que, entre aspas, aí, porque ultimamente a gente não está protestando nada, né? O protestantismo nasceu dessa ideia de protestar contra Roma. Então, o Lutero, ele escreveu suas 99 teses, colocou lá na porta da igreja lá de Roma, para debater essas ideias. Isso era normal, tá? Então isso acontecia muito. Alguém queria debater alguma coisa, ia lá, colocava lá, as pessoas iam lá, não, beleza, vamos debater sobre isso. Então, Lutero foi lá e começou essa história de debater, de ir contra aquele ensino, daquela escravidão que estava acontecendo ali, tá? Então, Lutero começou ali esse movimento, apesar que já teve outros antes, né? Com menos força, né? Então, irmãos, o que é a teologia? É o estudo
de Deus. Theo, Deus. Logia, estudo. Então é o estudo de Deus. Agora a questão aqui é, nós vamos estudar a Deus. Será que é possível estudar a Deus? Não. É impossível que nós possamos estudar a Deus. Porque se Deus pudesse ser estudado, ele seria menor que o estudo. A questão do tamanho de Deus é tão complexo que eu estava até comentando com o pastor Wilson esse dia para trás, a gente falando da questão do livre-arbítrio. Será que existe mesmo o livre-arbítrio? Porque se há o livre-arbítrio, quer dizer que Deus é menor que o livre-arbítrio. Porque ele teria que permitir que o livre-arbítrio agisse acima dele. Então, entendeu a questão aqui? Qual é o tamanho de Deus em relação ao que nós fizemos? Então, qual é o tamanho de Deus em relação à teologia? A teologia vai estudar aquilo que ele nos quis revelar. E o que ele nos quis revelar? A sua palavra. Então, irmãos, quando as pessoas falam, que a teologia não é de Deus, né? Existe um versículo que fala, não, porque o Espírito vivifica e a letra mata. Então o povo usa isso para denegrir quem estuda a palavra de Deus, está errado. Isso é estratégia de Satanás. A gente acabou de ver 2 textos onde que nos manda estudar a Bíblia. Estudar a palavra, estudar de maneira profunda a palavra de Deus, tá? E quando a gente decidiu por iniciar o instituto, o pastor, ele me deu algumas missões. Ele falou assim, eu quero que você comece pelas matérias que vai capacitar o meu povo para pregar a palavra. Então nós decidimos começar por bibliologia, exegese. No próximo módulo nós vamos continuar com a palavra de Deus, né? Por que nós acreditamos na Bíblia e não no Alcorão, por exemplo? E homilética, que é a arte de pregar. Então você vê que nós estamos começando pela base da base, para a gente já ter um arcabouço ali, para a gente continuar o nosso estudo mais aprofundado daqui para frente, tá? Então, irmão, o que é a teologia? A teologia é o estudo de Deus, daquilo que Deus quis nos revelar. E como que ele se revela a nós? Então a gente vai ver que ele se revela através da natureza, de tudo que ele criou, né? A gente vai ver que ele se revela através da sua palavra, né? E o que é revelação, tá? Revelação é trazer à luz algo que nos é oculto, certo? Então, trazer à luz algo que nos é oculto. O que significa Apocalipse? É trazer à luz. O povo acha que Apocalipse quer dizer fim do mundo. Não. Apocalipse é trazer, tirar para fora Calipse da sombra de um eucalipto, por exemplo. Então é trazer a iluminação. A gente revelar. Por isso que Apocalipse significa revelação, né? Então a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, trazer à luz algo que está oculto. Apesar de que Apocalipse parece ser algo obscuro, na realidade é algo que está trazendo à luz o que há de acontecer, né? Então, irmãos, fazendo essa introdução, né? O que é a teologia? O que eu quero que vocês entendam, tá? Eu estou começando por aqui para que vocês não tenham a vergonha de se dizer teólogo. Não é um termo pejorativo, tá? Apesar que as pessoas usam esse termo de forma pejorativa, o cara é teólogo, o cara se acha e tal, mas o cara não tem Deus. Não, pelo contrário. A teologia é a busca em conhecer a Deus na sua essência. A busca em conhecer a Deus naquilo que Ele quer nos revelar, tá? Então a teologia, irmãos, ela vai se dividir em algumas partes. Existem vários tipos de teologia, tá? Exemplo, a teologia sistemática, que é aquele livrão que eu trouxe semana passada. A gente vai passar por ele, né? Não todo ele, mas algumas matérias importantes. O PDF daquele livro lá, que é do Wayne Grudem, eu vou fornecer para vocês, né? Se vocês quiserem comprar o livro, na época eu paguei R$100 por ele, mas eu vou dar o PDF para vocês, tá? Aquele livro é de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É você pegar um assunto, certo? Vamos falar sobre os anjos, por exemplo. Angiologia, certo? E vamos
ir a fundo em tudo que a Bíblia diz sobre anjos. Anjos e demônios. Demônio também se enquadra nos anjos. Certo? Então isso é teologia sistemática. Então nós vamos ter só teologia, que é a teologia da salvação, a teologia sobre Jesus. O que é ir a fundo sobre Jesus, ir a fundo sobre o Espírito Santo, ir a fundo sobre a salvação, ir a fundo sobre, sei lá, o fim dos tempos, né? Escatologia. Então isso é teologia sistemática, tá? Teologia bíblica, que é a que nós estamos começando hoje, que é bibliologia, tá? Que é o quê? Agora nós vamos entender a Bíblia, o seu contexto, por que nós acreditamos nela, né? O que ela faz, como que ela se divide, como que nós a interpretamos, como que o Novo Testamento se relaciona com o Antigo Testamento. Então isso é teologia bíblica, tá? Teologia moral, que é o quê? A gente vai estudar o que a Bíblia diz sobre a moral, sobre o que é certo, o que é errado, né? Teologia pastoral, como que o pastor deve estudar a Bíblia para conduzir a igreja. Então, perceba que teologia é estudo da palavra, de maneira profunda. Então, entenda isso. Eu estou começando por aqui, hoje é a nossa primeira aula, para que vocês não se sintam retraídos quando vocês disserem, eu sou teólogo. Tá? E a partir de hoje vocês são teólogos, ainda não formados, mas já são teólogos. Tá? Na realidade, todo cristão é teólogo. Se você prega aqui, eu tenho certeza que você para estudar a Bíblia, para fazer um esboço de uma pregação, né? Ou mesmo, você gosta de um texto da Bíblia e você para ler aquele texto. Nossa, mas o Salmo 23 é bonito, hein? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Peraí, é nada me faltará ou é e nada me faltará? Tenho i ou não tenho i? Entendeu? Isso é teologia, é estudar, tá? Então, irmãos, não se sintam envergonhados em se dizer teólogos, tá? Então, quis começar por aqui para a gente já ter aí a nossa introdução, para que vocês não se sintam envergonhados nesse sentido. Agora sim, vamos passar para a bibliologia, tá bom? Irmãos, como nós comentamos a semana passada, tá? Se vocês quiserem anotar aí, ó, o nosso resumo da semana, como nós, a semana passada, nós não fizemos, tá? Então, de bibliologia, é um resumo até a página 8, tá? Que é tudo que nós iremos falar nesta aula de bibliologia, tá bom? Então, na aula de bibliologia, nosso resumo é até a página 8. Irmãos, eu vou frisar mais uma vez com vocês o que é resumo. Resumo não é copiar. Eu não quero que vocês copiem nada da apostila. Para ler o que está na apostila, vocês já têm a apostila. Resumo, irmãos, é ler, interpretar, entender e escrever. Certo? Então você leu alguma coisa, ficou com alguma dúvida a mais sobre o que foi dito, o que foi escrito? Dá uma pesquisada na internet, não, sobre isso aqui e tal. Irmãos, eu quero que vocês criem o hábito de se tornarem estudantes. Tá? Então, mesmo aqui na doutrina de bibliologia, eu quero que vocês façam exegese, que é a nossa próxima aula. Tá? Irmãos, então, você vai ler, você vai entender, vai interpretar, eu prefiro até que você vá para os tópicos. Então, a página 1 fala sobre isso, a página 2 fala sobre aquilo, e nesse tópico eu entendi isso. Eu tenho certeza que você não gasta mais que 20, 30 linhas aí para resumir essas 8 páginas. Então, eu não quero que você copie nada da apostila, eu quero que você estude, leia, estude e coloque no papel. Mas, irmãos, por que você está cobrando esse resumo de nós? Irmãos, a gente começou aqui com essa apostila, nós só está iniciando o nosso curso. Vai chegar lá no fim do curso daqui a algum tempo, você vai estar com tanta assim de apostila, você nunca mais vai ler ela. Você nunca mais vai olhar para ela. A não ser que vocês vão fazer igual eu, começar a dar aula. Aí você vai ficar relendo, né?
Então, é para isso, é para você ler. E quando você escreve, quando você resume, você está anexando esse conhecimento na sua cabeça. Né? Você está escrevendo isso no seu cérebro. Essa é a minha vontade, que vocês realmente aprendam, tá? Então, beleza. Dito isso, irmãos, aí na página 2, tá? Começamos aí pela revelação, tá? Página 2 da apostila. Revelação. A Bíblia, irmãos, ela é uma revelação de Deus para nós, tá? Como assim? Irmãos, desde o início, desde a criação, Deus tem uma finalidade maior. Pensa comigo, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo durante toda a eternidade. O que é eternidade, irmãos? É aquilo que não tem início e não tem fim, né? Então, pensa comigo que Deus está na eternidade, o Pai, tá? Na eternidade. E aí, os três estão lá, em essência, em pureza, sabe? Então, eles têm uma unidade, eles se complementam, eles não precisam de nada. Para eles serem completos, eles, né? É difícil da gente dizer. Mas a Trindade ali, os três, eles são completos. Então pensa comigo num ser que é completo, que não precisa de nada, ele não precisa de alimento, ele não se sente infeliz, ele é feliz em si próprio, né? Para que ele resolve criar todas as coisas no universo? Você já parou para pensar nisso? Pensa assim, existe eternidade. O universo, ele não é eterno. Antigamente, para bater de frente com a teologia, os cientistas diziam que o universo era eterno e estático. Ele era do mesmo tamanho, né? E não crescia, ele não estava expandindo tudo porque ele era eterno, para tirar Deus da equação. Até que veio os cientistas futuramente ali, principalmente Edward Hubble, quando ele fotografa o universo e ele começa a perceber que o universo está expandindo. As estrelas começam a se distanciar uma da outra. Isso quer dizer o quê? Que o universo está crescendo. E se ele está crescendo, a partir que o tempo passa, vai para frente, quer dizer que ao voltar para trás, ele vai diminuir. Ou seja, ele teve um início. Olha para você ver. Então o universo, ele não é eterno. Certo? Então, em algum momento da história, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele resolve criar o universo. E aí, nesse sentido, a pergunta que eu te faço é: por que ele resolve criar o universo? Se ele é perfeito em si, se ele é completo em si mesmo, para que ele criou todas as coisas? Para se revelar. O que adianta Deus ser Deus se ninguém conhece que Ele é Deus? Então, é pela sua misericórdia, pela sua vontade de se relacionar com a criação, de mostrar quem Ele é para a sua criação, a sua glória para a criação, o seu amor pela criação, é que Ele cria todas as coisas. E aí, então, é que nós vamos entender. A Bíblia é uma revelação de quem Ele é. Mas a gente vai ver a revelação apenas na Bíblia? Não. Tudo o que foi criado está na essência de Deus. Somente aquilo que é original. Então, quando você olha uma borboleta, uma lagarta que se transforma numa borboleta, olha que maravilha é. Quando você olha os passarinhos voando, quando você vê uma cachoeira, eu sou deslumbrado com cachoeira, com água, com paisagem. Então, assim, como é maravilhoso as coisas que Deus criou. E pensa que isso já foi corrompido pelo pecado. Tudo foi corrompido pelo pecado. O pecado afetou todas as coisas.
depravação total. Mas, ainda assim, existem tantas coisas belas. Agora, se existem tantas coisas belas hoje, imagina quão belo é o nosso Deus, quão belo é o nosso Pai. Então, a sua palavra, a sua vontade é se revelar para o seu povo. Por isso nós começamos entendendo que aqui em Bibliologia, a primeira coisa que nós temos aí na página 2 é revelação, ou seja, Deus quer se revelar a nós, tá? Eu não vou estar passando tópico a tópico aqui, eu não quero que as nossas aulas fiquem enfadonhas, tá? Porque eu vou ficar lendo e vocês lendo, não, vocês vão verificar, vocês vão fazer, por isso da ideia do resumo, eu quero que a aula seja mais dinâmica, tá? Então, eu quero ir no ponto 2 aqui com vocês, ó, natureza da Bíblia. Lembra que nessa aula nós estamos estudando bibliologia, tá? Então, o nosso foco nessa aula é a Bíblia. Por que nós estamos estudando a Bíblia, tá? Aqui no tópico 1 fala sobre a indestrutibilidade da Bíblia. O que isso quer dizer? Que ao longo da história, pensa comigo, todos os livros passam por degradação. Ou seja, se eu escrever esse livro, se não largar essa apostila no tempo, vai chover, ou se guardamos bem guardado, mesmo assim, vai acontecer alguma coisa, uma intempérie, um vento, uma umidade, e ela vai destruir, certo? Fora as perseguições que a Bíblia passou ao longo da história. Pensa num livro perseguido, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por várias e várias vezes na história, milhões e milhões e milhões de Bíblias foram destruídas, queimadas, na perseguição, principalmente irmãos, porque o que eu falo hoje, que nós somos crentes mimados, sabe por quê? Porque mediante as nossas picuinhas do dia a dia, as peculiaridades da nossa vida, eu vou desistir, eu não quero mais, né? Não, Deus, eu vou abandonar Deus, eu não quero mais igreja, eu não quero. Irmão, isso é coisa de crente mimado, sabe por quê? Irmão, se a gente vai estudar a história da igreja, se a gente vai estudar a história da reforma, irmão, o negócio foi bravo. Lutero, os reformadores, John Hus foi queimado em praça pública por causa que foi contra a igreja. Bíblias eram queimadas, eles faziam fogueira com Bíblia, porque o povo não podia ler. Então, John Hus começou a escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia, Lutero começou a traduzir a Bíblia, e cópia da cópia para espalhar, ralar para o povo. Mas o que acontece? Eram perseguidos, eram mortos. Hoje, por causa de tão pouca coisa, a gente desiste de Deus assim tão facilmente, né? Mas os pais da reforma, os pais da igreja, irmãos, os pais da igreja lá atrás, aqueles que confessavam que Jesus era Salvador, eram mortos, eram jogados aos leões, se viam de tocha para iluminar as ruas de Nero. Então o povo morria pela palavra de Deus, né? E a Bíblia foi perseguida. Então aquilo que os apóstolos iam escrevendo queimava. Você acha que foi apenas a Bíblia que nós temos que foi escrita pelos apóstolos? Não, mas muito foi queimado, muito foi destruído. Mas nós temos a Bíblia hoje. Como assim? Por quê? Porque esse é um livro, irmão. Esse é a escritura sobrenatural. E aí hoje, talvez você olhe para a Bíblia e você lê aí. E aí, como cético, né, ateus, vamos falar assim, eu vou falar, mas será que Jesus realmente existiu? Será que realmente, é aquilo que eu falei, né? Então, o meu testemunho hoje é história. Tem 12 anos que se passou. Quando eu conto para você, você tem que acreditar. Se eu não te mostrar o vídeo do acidente, você vai dizer, cara, isso não aconteceu não, isso aí é conversa, né? E Jesus, será que existiu mesmo? A Bíblia é uma palavra viva. Uma das primeiras características da palavra, da Bíblia, que nós acreditamos nela como sendo palavra de Deus, é porque ela é indestrutível. Irmãos, antes que tudo se cumpra
Nem o jovem, nem o tio será tirado dessa palavra. Antes que tudo se cumpra. Agora, o que adianta tudo se cumprir se ninguém entendeu o que está acontecendo? Certo? O que adianta Apocalipse realmente se cumprir e está se cumprindo? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas o que adianta? Outro ponto. Por que há tanto medo de estudar o Apocalipse? Por que há tanto medo de entender o que está escrito no Apocalipse e o que Deus revelou para os últimos dias, se nós estamos vivendo esses últimos dias? Se nós não entendermos o que está acontecendo hoje, não adianta nada a palavra. E aí fica uma igreja fraca, que perece por falta de conhecimento, né? Então, irmãos, a Bíblia, ela tem essa primeira característica. Várias e várias pessoas já tentaram destruí-la, mas ela ainda existe. Sempre vai haver mais. E hoje é o livro mais vendido na história. É o livro mais vendido e o menos lido. Todo mundo quer ter uma Bíblia em casa. Todo mundo tem. Mas ninguém lê. É bonito, né? Fica lá de enfeite, abre aqui no Salmo 91 e deixa lá, aberto lá como um amuleto. As páginas ficam até amarelas, mas a pessoa não sabe nem o que diz. Não sabe nem o que diz o Salmo. Então, irmãos, a Bíblia já foi perseguida, certo? Mas nunca foi destruída. Ela é sobrenatural. Tem algo nela diferente. O que? Tem Deus nela. Deus protege ela. Nós, como igreja, devemos proteger ela. Os reformadores deram sua vida por ela. Os pais da igreja deram sua vida por ela. Ela já foi queimada, perseguida, milhões e milhões de exemplares destruídos, mas aqui está ela firme e forte. Por isso, da indestrutibilidade da Bíblia, tá? Seguindo aí, tópico 2, ela é superior. Ela é superior a qualquer outro livro do mundo. Sabe por quê? Vamos lá, nós temos aí livros escritos lá pelo Stephen Hawking, o cara, um baita de um livro. O cara estudioso pra caramba escreveu um livro lá, Deus e um Delírio, se não me engano, né? Então, ninguém nem sabe desse livro. Ninguém dá livro para esse livro. Por quê, irmãos? Porque é só uma literatura. Você vai entender, ele vai explicar o universo, ele vai tentar mostrar que Deus não existe, tudo, mas aquilo é raso. Aquilo não muda a nossa vida. Aquilo ali não traz edificação nenhuma. Eu estou lendo um livro do professor Rodrigo Silva, né? Ótimo livro e tudo, mas aquilo é só um livro. Estou aprendendo muita coisa, porém é só um livro. Daqui uns dias eu esqueci tudo que li nele e não vou ler de novo. Qual que é a diferença desse livro para a Bíblia? A Bíblia, ela traz mudança, ela traz transformação. A Bíblia é algo vivo. E a gente vai seguir aqui, o próximo tópico aqui, ela é honesta. Como assim honesta? Irmão, se eu for escrever um livro sobre mim mesmo, certo? Eu vou escrever a minha bibliografia. Você acha mesmo que eu vou ser imparcial para escrever a Bíblia? O meu livro? Não. Eu vou contar para você os meus defeitos? Claro que não. Eu vou te contar as minhas qualidades. Olha, o Robson nasceu em tal ano, e assim, cresceu, e esse foi a infância dele, jogava bola, era bom de bola. Eu ia por aí. Ia te contar a minha história a partir da minha perspectiva. Agora, a Bíblia é diferente. Nesse detalhe que eu te dei, eu não sou honesto em escrever sobre mim mesmo. Era melhor eu pôr Juliana para escrever sobre mim. Então assim, escreve mesmo, o que você acha sobre mim? Ou se eu quero escrever um livro honesto mesmo, faço minha bibliografia honesta, eu teria que falar, Brian, Mateus, Juliana, minha mãe, minha avó, meus tios, o que vocês acham de mim? Fala, escreve aí que eu vou colocar isso no meu livro. Isso seria honesto. Mas fala a verdade, não quero que você me bate não. Você acha que eu sou petulante? Você acha que eu sou arrogante?
Você acha que eu sou enjoado? Você acha que eu sou bravo demais? Ah, eu bato demais, não sei. Escreve. E aí eu vou colocar no livro. A Bíblia é honesta nesse sentido. Então a Bíblia não esconde aquilo que o povo fazia de errado. Por que a Bíblia é verdadeira? Por que a palavra de Deus é verdadeira? Porque nela está contido tudo de bom. Os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, tudo que Jesus falou de maravilhoso. Mas não é só isso. Porque nela também vai dizer que Davi adulterou e assassinou o marido da mulher. Se isso não for honesto, não, Davi foi um grande rei, só venceu batalhas, ele só derrubou o Golias, ele venceu grandes batalhas, era um homem íntegro, um músico fenomenal, ele tocava e os demônios saíam, mas fala também que ele assassinou, fala também que ele chorou pela morte do seu filho, amargamente, porque sabia o pecado que cometeu. A Bíblia ela é honesta. A Bíblia vai falar que o povo de Deus entrou na terra prometida e milagres aconteceram, né? E as muralhas de Jericó caíram e o Rio Jordão se abriu e aquela coisa toda, mas vai falar que eles pecaram, que eles perverteram, que eles se prostituíram com outros deuses. Essa é a Bíblia, ela é honesta. Ela não fala apenas o que é bom para nós ouvirmos. E aí, então é isso que eu te falo. Por que é um livro que fala conosco? Porque do mesmo jeito que a gente vai ler a história de Davi, que ele derrubou Golias, nossa, em Deus a gente vai vencer Golias e a gente vai passar por tudo. Que lindo, que maravilhoso. Mas ela vai nos mostrar também, olha, você é falho, você comete seus erros e você tem que se arrepender. Assim como Davi também o fez. Por que Davi, sendo assassino, adúltero, ainda tem o testemunho de Deus que ele é um homem segundo o coração de Deus? A palavra fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era pecador igual a nós. Então por que ele é um homem segundo o coração de Deus? É a Bíblia falando com você, é a Bíblia falando comigo. Porque ele se arrepende, ele volta para os braços do Pai pedindo perdão. Pai, não aparta de mim o teu espírito. Salmo 51, 51, não é? 51, depois você lê lá para você ver. É lindo o salmo. O Davi está contristado. Não retire de mim o teu espírito, eu sou pecador mesmo. Entende? Então a Bíblia, ela é honesta. Letra C aí, ó, harmoniosa. A Bíblia, ela é harmoniosa. Como assim, irmãos? Aí aqui que está. Se a gente vai ler Mateus, vai falar que Jesus fez um milagre tal dia da semana, ou em tal lugar, que estava tal e tal pessoa. Vamos falar, Mateus escrevendo sobre isso. Aí Lucas não estava lá, certo? Lucas não estava lá. Então Lucas foi um pesquisador, né? Lucas veio depois, veio junto com Paulo. Então Lucas andou com Paulo. Aí, olha, Mateus, o que você lembra disso? Isso foi escrito, irmãos, Mateus foi escrito 30 anos depois que aconteceu aquilo. Até aquele momento era falado, eles pregavam, eles só testemunhavam, até eles perceberem que estavam ficando velhos. Eles perceberam que estavam ficando velhos. Gente, nós temos que escrever esse negócio, senão isso vai se perder, o nosso Jesus fica para trás. 30 anos depois, muitos anos depois, e aí vem Lucas, né? Paulo dá essa ordem para Lucas, vamos escrever o que Jesus fez para não se perder. Então vem Lucas para escrever. Olha, Mateus, o que você lembra? Eu lembro disso. E aí você vai ver que existem detalhes diferentes em Mateus, em Marcos, em Lucas. João é um livro à parte, né? João merece um estudo só para o Evangelho de João, tá? Mas os três sinóticos que falam das mesmas coisas, ainda há divergência. Mas a questão aqui, por que há essa divergência? Quero que vocês entendam isso. Foi escrito muito tempo depois. Lucas, principalmente, nem acompanhou, não era ocular, não era testemunha ocular, mas escreveu. Cientificamente,
eu estava vendo os cientistas forenses, esses caras que interrogam o povo para esses julgamentos e tudo, como que funciona? Então, o juiz vai interrogar o Daniel, né, cada um dos irmãos, sobre tal assunto hoje. Um júri, estou terminando, irmão. O júri, ele não vai ter a sentença no mesmo dia. Por quê? Porque você vai falar uma coisa hoje. Aí daqui 1 ano, 2, e tudo isso documentado. Aí daqui 1 ano, 2, todos nós novamente vamos passar pelas mesmas perguntas. Aí você vai falar de um jeito, vai falar de outro. Aí você já esqueceu um detalhe, mas você vai lembrar de outro. E ele vai esquecer tudo isso, tá? Como que eles vão saber se você está falando a verdade ou não? E é a mesma técnica utilizada na Bíblia. Se tiver tudo certinho, se Daniel fala a mesma coisa na primeira, daqui 2 anos ele fala a mesma coisa, todo mundo, e a história bate perfeitamente, é verdade ou é mentira? É mentira. É mentira. É algo decorado. A gente coliou para falar isso. Então, uma das maneiras aqui de entendermos que a Bíblia é verdadeira é por causa das variações, dos erros, entendeu? Mas no cerne, naquilo que é mais importante, ela é harmoniosa. Ela fala que Jesus morreu na cruz. Ela fala que é através dele que nós temos salvação. Ela fala que no terceiro dia ele ressuscitou. Nisso ela é perfeita. Agora, detalhes. Ele multiplicou quantos pães? Foi em que dia que ele foi crucificado? São detalhes. Só mostra a veracidade da Bíblia e são pessoas diferentes escrevendo. Tá? E como que ela é harmoniosa, irmão? Ela foi escrita por 40 autores. 40 autores ao longo de 1.600 anos, e ela conta uma história com início, com meio e com fim. Ela é uma história perfeita, harmoniosa, tudo nos seus devidos lugares. Agora, qual que é, e agora eu vou passar para a nossa próxima aula, mas qual que é a nossa missão como teólogos? É entender essa harmoniosidade dela, tá? Então, irmãos, como eu disse aí, tá? A gente passou aqui, não consegui falar sobre tudo, então a influência, o argumento da analogia, o argumento da experiência, profecias cumpridas, certo? Profecias cumpridas, que é o que eu falei. Então, hoje nós estamos vivendo o cumprimento de profecias, reivindicações da própria Escritura, tá? Inspiração, autoria divina e humana. Não consegui, a Bíblia, isso que eu tenho que falar para vocês, ela é de autoria divina. Ela é de autoria divina. Essa é a palavra de Deus. Observe o que eu vou te falar agora. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Certo? Existem pessoas que falam que a Bíblia fechada é um livro e que aberta é a palavra de Deus. Está errado. Ela é a palavra de Deus. Aonde ela está, o lugar, o ambiente muda. Ela ilumina o lugar. Então isso aqui, irmão, é tudo que nós temos de mais sagrado. Isso vale mais que a nossa casa. Isso vale mais que o nosso carro, que o nosso trabalho, que a nossa vida inteira. Quando Jesus disse assim, eu sou o verbo, lá João, João 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a palavra de Deus. Isso aqui, cara, é a expressão exata de quem é Jesus. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. Isso aqui merece respeito. Isso aqui merece amor. Então, quando você tira seu tempo, e fala por mim também, para ler um livro, ler outro, aí eu tenho pouco tempo por causa que essa correria minha de viagem para um lado, e faculdade, e agora ainda tenho que preparar aula para vocês, o meu tempo vai ficando cada vez mais pouco. E aonde fica o meu tempo para ler essa vida? Para parar para aprender, peraí. Isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade nossa, tá bom?
Então, autoria divina, o autor dela é divino, mas ela também ela é usada por escritores humanos. Então, irmãos, ela é a palavra de Deus sendo escrita por seres humanos com as suas dificuldades no falar. Então nós vamos ter as cartas de Pedro, que era um pescador iletrado escrevendo. Entendeu? Então a gente vai ver vários tipos de leituras com as suas dificuldades, né? Lá no original, lá no grego, lá no hebraico, talvez eles iam falar, sei lá, uma palavra, escrevia outra. Um erro de, vamos falar assim, um erro de hebraico, nosso erro de português. Talvez eu ia escrever história com H minúsculo e não com H maiúsculo, porque não sabia a regra do jogo, mas a história é perfeita. Então, ela é de autoria divina, ela é de inspiração divina, utilizando o ser humano, tá? Provas da inspiração, vocês vão passar por aí, ó, provas, vocês vão até a apostila no 8, tá bom? O resumo de vocês é até a 8. A 8 é 7 que eu falei? 8, tá bom? Leia, entenda. Certo? Amor, você passou a lista de presentes? Ah? Não. Qualquer coisa anota no. Então só fazer a lista de presentes. Então até a página número 8 aí, tá? Beleza. Irmãos, vamos para a nossa segunda aula. Gostou da aula, irmãos? Está sendo cansativo? Eu quero que não seja enfadonho para os irmãos, tá? Por isso que eu falei para vocês, quando eu pedi o resumo, eu não quero ser enfadonho, eu não quero aqui trazer um peso para vocês. Porque eu quero que vocês leiam. Porque eu quero que vocês aprendam.